Se você pensa que o teu resumo você tem que pensar só no final do teu projeto de TCC, de mestrado, doutorado, você está muito enganado, está usando de uma maneira antiquada. E nesse vídeo eu apresento o resumo estruturado, que é um elemento essencial, muito pedido pelos journals afora, ou seja, uma ferramenta muito moderna, para não só no final da sua pesquisa você utilizá-lo, mas é como uma forma de planejamento da sua pesquisa e principalmente brainstorming, no momento assim, eu não sei qual que é a melhor pesquisa, não sei qual que é o melhor objetivo, qual é o melhor método. Então segue do final desse vídeo que eu apresento um método estruturado de como se trabalhar um resumo estruturado tão pedido pelos periódicos afora. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. Dentre outras coisas que a gente faz na universidade, além de dar aula, a gente faz projeto de pesquisa, projeto de extensão, como esse que você está vendo aqui. Tem outro canal também sobre gestão de projetos, empreendedorismo, que é outro projeto da nossa atividade fim, tá certo? Nesse vídeo eu pretendo então apresentar uma forma, né, uma técnica que é subutilizada muito, porque a gente pensa os resumos, a gente só começa a pensar os resumos do teu artigo, TCC, dissertação e tese, só no final, né? A gente pensa no resumo. E na verdade eu fui aprendendo e me adaptando à realidade. Quando eu fui começar a submeter os trabalhos, os periódicos, os journals top mundial, pedem resumos estruturados. Eu comecei a perceber, falei, pô, mas o que é isso? E comecei a entender que é mais fácil trabalhar dessa maneira, né? Só que eu só usava ele no final, né? Possivelmente como você está pensando aí. Ou como a BNT fala, aquelas 200, 300 palavras aí que a gente coloca no resumo, que parece que é só para pro forma. Não. Nesse vídeo eu apresento aqui formas de como você estruturar o pensamento. Cada linha do teu resumo tem que fazer sentido no todo para você não se perder. Afinal, para que serve o resumo? A pessoa... ela vai ler o teu artigo primeiro pelo título. É isso que vocês têm que entender. O título tem que ser chamativo. A pessoa tem que entender que, esse artigo fala de uma coisa que eu estou interessado ou interessada. Depois ela vai ler o resumo. O resumo que vai ver se é instigante ou não de ela continuar lendo, né? E depois, por aí fora, a introdução, referencial teórico, por aí. Então ela não vai ler o artigo todo. Ela vai ler título e depois o resumo. Então o resumo realmente... imagina que você vai vender um carro e ele não está bem apessoado, né? Não está não está com uma manutenção em dia, está meio sujinho, está com umas amassadas. Então não é bom isso, né? Então um resumo, ele é a cara, né, fundamental da tua pesquisa. Às vezes pesquisa muito boa, está com um resumo que às vezes falta fôlego, né? No final da pesquisa, todo mundo entende disso e apresenta mal e acaba perdendo muito leitor, né? E a sociedade acaba perdendo porque não tem o impacto que a tua pesquisa poderia ter, né, se tivesse uma boa apresentação. Nesse vídeo, então, eu vou apresentar quais são as estruturas, quais são as caixinhas que você tem que pensar e, principalmente, como usá-lo. Porque eu não uso resumo estruturado somente para apresentação no final. Pelo contrário, quando eu recebo orientandos novos e estão muito confusos, quer ir para uma linha, quer ir para outra, qual que é o objetivo correto, qual é o resultado, eu falo assim, faz 3 ou 4 resumos estruturados. Tá? 3 ou 4, 5, 7. Se tiver muita ideia, faz 7. Esse aqui é volume. Eu uso, sim, resumo estruturado como brainstorm. Então, muitos aqui eles vão sair ruins no começo, então é o ato de praticar e também é um ato de seleção natural, né? No começo da pesquisa, os resumos estruturados que ficam mais, que eu chamo para de pé, né? Que tem começo, meio e fim, faz sentido, eles tendem a ser vencedores em relação aos outros e os outros vão sendo descartados. Eu fiz o meu pós-doc já pensando nessas técnicas, eu fiz muitos resumos estruturados, fiz mais de 15 para fechar aquilo que eu queria fazer, né? Então, vamos para a tela e vamos ver como é que faz o resumo estruturado. Então, pessoal, aqui está o modelo de resumo estruturado que eu uso. E quando eu falo que eu uso, na verdade, isso aqui é amplamente usado. Está aqui um artigo que a gente publicou numa revista top mundial, de novo, né, uma revista A1, e que ela já pede o paper com um resumo estruturado, não é um resumo contínuo, que a gente vê muitas vezes usando a BNT. E eu entendi que essa maneira é uma maneira muito boa do leitor entender o que você quer, mas sobretudo o que você está querendo fazer, né? Então, por mais que, mas resumo estruturado vai ser útil lá no final. Não. Quando um candidato, um orientando começa, seja TCC, mestrado ou doutorado, ele tem muitas ideias, tudo, eu falo, cara, faz pelo menos 5 resumos estruturados. 5 ideias daquilo que você tem, né? E muitas vezes ele não tem insumos ainda, né, para construir. Quais essas estruturas que a gente vai pedir, né? Então, eu vou fazer um projeto aqui em língua portuguesa, aquele modelo que eu estou usando. Ele parte do princípio seguinte, vamos lá. Então, o resumo estruturado não é só figurativo para explicar o que você fez durante um ano da tua vida. Não, pelo contrário. Ele é um instrumento que, pelo menos eu uso dessa maneira, para esclarecer aquilo que você pretende fazer daqui a 1 ano, 2 anos da sua vida. É isso, é uma ferramenta de planejamento.
E, na verdade, não construa um resumo estruturado, construa vários resumos estruturados, tá? Crie várias alternativas, umas melhores que as outras, não fica todas... Pessoal, eu costumo dizer, não fica com essa... será que tá bom, não tá bom? Gente, se é a primeira versão, a chance de ser ruim é altíssima. E eu acho que a natureza da primeira versão de qualquer texto, ela é ser ruim, aceite isso que dói menos. Ela é muito ruim, perto da quinta, da sexta, perto da décima, que já tá cheio de revisão, melhorias, outras pessoas opinaram. Pessoal, ele tem que entender que o processo científico ele é contínuo. Então ficar nessa, assim, não vou escrever nada porque não tá bom. Depois de 6 meses não vai estar bom também, entendeu? Aceitar que dói menos, entendeu? Aceitar que realmente você vai construir uma coisa que está imatura, está em desenvolvimento e que ela vai ser melhorada ao longo do caminho, né? Então é isso. Partindo nos finalmente, quais estruturas que tem no resumo estruturado? Primeiro, o objetivo. O artigo, ou no caso a pesquisa, precisa ter um objetivo claro. Já falamos aqui nos vídeos anteriores, né, pessoal, que não inventa verbo, né? Não inventa verbo. Pega os artigos do teu orientador que já vem trabalhando, do teu grupo de pesquisas, os TCCs que já foram defendidos no passado, dissertações, teses, artigos. Pega tudo aquilo do passado e vai ter alguns verbos lá, que é propor, apresentar, elaborar, construir, né? Isso aí. Cada área de conhecimento tem um verbo típico, mas o que está errado, né? Não é que está errado, mas vou dizer, realmente eu vejo alunos procurando sarna para se coçar mesmo, é que começa a inventar, não leu nada, não se baseou em nada, e aí começa a propor verbos que nunca foram antes utilizados, né? Então não faça isso, pega caramba, ainda mais se for TCC, gente. TCC não reinventa a roda, usa verbos consolidados. E aqui eu propus para essa pesquisa, né, o objetivo de apresentar uma metodologia multicritério. Repara, eu vou apresentar, eu vou ilustrar uma metodologia. Tá certo? Vou propor passo a passo de como eu trabalhar. Então deixa claro, 2 linhas, pronto, acabou. Qual que é o teu objetivo? Mas uma tese de doutorado é complexa. Não existe tema complexo. Existe o seguinte, é uma pessoa que não desenvolveu ainda o conhecimento necessário para simplificar aquilo. E que não tem problema nenhum. A dissertação, a tese, a TCC é feito para construir entendimento. Mas você precisa saber o que você vai ter no final, porque senão fica complicado, né? Vou trabalhar com sustentabilidade. Ok, e o que você vai fazer a respeito? Dá para fazer inúmeras coisas com sustentabilidade, né? Vou trabalhar com educação. Mas tá, e aí, né? Então você tem que ter verbos, o que você vai ter no final, beleza? Aqui a gente coloca, né, diferentes formas para dizer, tá, e se é ciência, o que caracteriza ciência da sua opinião pessoal, da nossa opinião pessoal, é o uso de métodos reconhecidos, né? Eu venho apresentando aqui no canal vários vídeos sobre metodologia, métodos. Eu vou falar para a grande audiência, né? Os nossos cursos majoritários de graduação aqui no Brasil são administração, pedagogia, direito, enfermagem, né? E aí esses cursos majoritariamente vão trabalhar com estudos de caso e alguma espécie de survey com análises diferentonas aí, tá? E se o teu caso não caiu nenhum desses, nem surveys, né, métodos estatísticos, tratamento de dados, e nem estudo de caso, pessoal, aí você vai ter que ter apoio do teu grupo de pesquisa, do teu orientador, tá? Então, se você não tem esse apoio, use esses 2, que você vai ter uma farta, né, rede de apoio que entenda desses métodos. Não cai em métodos que você achou bacana, né? Então, metodologia, aqui eu trabalhei com múltiplos estudos de caso longitudinais, né? Olha só que legal, foi o primeiro trabalho que eu fiz de estudos longitudinal, sempre estava na minha mira, e depois de 10 anos do meu doutorado, eu resolvi me enveredar, porque eu sempre fazia estudos de casos transversais, né? Que é a maioria que vocês vão encontrar. Longitudinal dá trabalho, dá muito trabalho, mas é muito legal, né? Então é deixar claro, né? E é de forma indutiva, não vou trabalhar com dedução, vou trabalhar com indução. Olha aqui, 3 linhas, matei. Então quer dizer, tem um objetivo que é apresentar uma metodologia, né? Multicritério, ok. E aí, como é que eu vou resolver isso? Múltiplos estudos de caso longitudinal e indução. Acabou, gente. Não tem que ficar enchendo linguiça em cima disso, né? E aí, os resultados. Aqui, eu trabalho já com os resultados que eu já tinha, né? Mas você pode apresentar alguma coisa assim. Então, você pode escrever os resultados de uma maneira futura, né? Esse artigo, essa pesquisa, pretende revelar que os desafios enfrentados por empreendedores, como a necessidade de modelos interativos capazes para enfrentar esses desafios, tudo propõe o método Spin Learning, né? Que é o método que a gente pretende criar. Tá certo? Então os resultados você pode colocar, se a pesquisa está feita, o que de fato aconteceu, né? E no início você fala, professor, como é uma ferramenta de planejamento? Você fala o que você pretende no final. O resultado é o quê, né? Você vai apresentar uma metodologia, mas uma metodologia que é chamada como, né? E aqui eu adoro dar nome, e eu era muito tímido para dar nome nas minhas crianças, até que a minha banca, já no mestrado, no doutorado, falou, Rogério, você precisa assumir as tuas crianças, né? Às vezes você cria coisas bacanas com base científica e você não dá nome.
E aí eu comecei a dar nomes, siglas, então também é uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, beleza. Aí também eu coloco quais são as implicações. Implicações teóricas e implicações práticas, né? É o famoso e o Kiko, né? Tá certo, você pesquisou, fez o TCC, fez o doutorado, mas para fins acadêmicos. O que isso interessou para a comunidade acadêmica? Evoluiu alguma coisa? Traçou paralelos com uma teoria vigente? Uma teoria vigente foi aplicada num contexto que antes não era articulada, não era apresentada. No final, qual é a contribuição que a gente chama de implicação teórica da tua pesquisa? Né? Você revelou um nuance, né? Uma coisa diferente. Né? E as implicações práticas é do mundo real. Né? As implicações práticas tem uma pessoa lá que sente a dor. Então, você vê trabalhando com educação, tem uma questão que se chama o gestor, né? O dirigente escolar, né? O gestor de escola, o gestor acadêmico, você tem o professor, você tem o aluno, você tem os pais dos alunos, a sociedade que espera também cidadãos e profissionais aptos e técnicos. Então, quer dizer, o que a tua pesquisa contribui de uma maneira prática para o mundo real, né? E a originalidade. Pessoal, aqui não estou falando de originalidade, tese, doutorado, ineditismo. Eu estou falando de originalidade. É alguma coisa que não foi feita. Às vezes você pegou, e às vezes é só trocar. Estou falando para o TCC, serve só, né, uma coisa assim, você mudou de contexto. Então você pegou uma teoria e um método que foi aplicado na Finlândia, muito bem sucedido, vamos usar um método educacional diferente lá na Finlândia. Pô, a Finlândia é um contexto totalmente diferente do Brasil. E você aplicou aquela técnica aqui no Brasil. E aí? Né? Você teve uma originalidade, porque será que ela foi... os resultados foram os mesmos? As objeções foram as mesmas? As dificuldades, as facilidades que eles tiveram? Então, só mudando o contexto já é uma questão contributiva. Lógico, quando você vai para o mestrado e doutorado, a gente quer ver contribuições mais disruptivas. Não é isso? Está chegando doutorado que realmente você vai pegar uma teoria nova, que é isso, é a tese, né? Que é você pegar uma teoria, articular um novo componente, um novo passo, retirou um passo, ou criou um método totalmente diferente, que é isso que eu venho propondo para meus orientandos de doutorado, né? E encerrar o resumo estruturado. Então, pessoal, é um vídeo curto, que já era demandado para vocês, como eu trabalho. Quantos resumos estruturados? Pessoal, antes de escrever qualquer coisa, faça resumo estruturado. Comece com fio em mente. O resumo estruturado ele é fantástico. E se você, em alguma dessas caixinhas, tiver dificuldade de saber, eu não sei, professor, eu não entendi direito, você comenta nesse vídeo. Ou entra no nosso grupo Telegram, para a gente ter um apoio mais personalizado dentro do possível das horas que eu tenho aqui para esse projeto de extensão. Eu vou ter um prazer enorme de responder lá e, quiçá, fazer lives com vocês. Então, é do meu interesse também. Tá certo? E construa vários resumos. Tire da sua cabeça que você vai construir, só vai apresentar para alguém um resumo estruturado quando ele estiver bom. Então, tem um monte de ideias que ficam aí nos HDs da vida, nos pendrives da vida, nas nuvens, porque eles não são sequer apresentados e melhorados. Aceite que os primeiros resumos estruturados que vocês vão fazer são de baixa qualidade, como todo o trabalho, como o primeiro trabalho faz. Né? Ninguém sai... Pega uma criança andando, não é verdade? Ela já sai andando, correndo, dando duplo mortal carpado? Não, ela anda cambaleante. Então aceite que a tua vida acadêmica também vai ser assim. Tá certo? Aceite que você vai cambalear, você vai cometer falhas, e para isso o papel de alguém mais experiente, tecnicamente, e também tem experiência para te ajudar. E esse canal é feito para isso, para tentar te ajudar. Beleza? Então é isso, pessoal. Resumo estruturado neles. Aquele abraço.